Fala moçada, beleza aí? Estamos aí então nos adaptando a uma nova forma de estudar, né? Em casa, cuidando da saúde. Importante. Último ano também do ensino médio. Vamos dedicar aos estudos aí então, beleza? Vou então começar com vocês aí, retomando alguns temas importantes do primeiro bimestre que ficaram faltando a gente conversar, por causa dessa interrupção repentina, né? Já fizemos a prova, fizeram um resumo, mas eu queria frisar alguns aspectos que eu acho importante dessa matéria, que caem com frequência em alguns vestibulares. Aliás, é um assunto que tem caído bastante nos vestibulares ultimamente, né? O tema de poder, política e Estado. Vamos então juntos aí retomar alguns conceitos. Eu queria sedimentar esses conceitos para não ficar aí muitas questões como lacuna, né? Vamos lá junto então, vamos lá. Então, como eu estava falando, a gente vai conversar esse bimestre, retomar alguns conceitos aí de poder, política e Estado, né? Alguns conceitos que eu acho importante a gente fortalecer aí na nossa matéria. Então, falando de formas de exercício e legitimidade do poder, o Max Weber vai falar de 3 tipos puros de dominação considerados legítimos. O que é um poder legítimo, moçada? Uma dominação que ele vai chamar de dominação legítima. É aquela dominação que, de certa forma, de certa maneira, é aceita pelas pessoas que são dominadas. Não que elas gostem da dominação, mas há uma certa legitimidade, ou seja, há uma certa anuência das pessoas que estão dentro daquele universo de dominação, certo? É o contrário, por exemplo, da dominação ilegítima, como é o caso daqueles regimes autoritários, como é o caso daquele pai ou daquele padrasto na família que violenta, que machuca as pessoas, e as pessoas obedecem apenas por medo, obedecem apenas por correção física, mas não porque consideram aquela dominação boa. Então, esse poder ilegítimo, né, que acontece pela força, no caso de regimes autocráticos, autoritários, ou situações familiares, situações sociais, né, pensar numa guerra entre gangues rivais numa favela, por exemplo. Então, essa dominação que acontece pelo medo é ilegítima. Então, Weber vai tratar aqui da dominação legítima. Tudo bem? Vamos lá. A primeira sustentada por ele é a dominação de caráter tradicional. O que é esse poder, né? Essa dominação tradicional? É aquela que acontece de longa data pelos costumes, da tradição de um povo, de um grupo. Tem um caráter quase que inquestionável, né? Aquele poder, né? Então, eu penso, por exemplo, no feudalismo, nessas relações senhor e vassalo, né? Eu penso nessas relações do patriarcado, né? Algumas sociedades antigas que tem no patriarcalismo, né? Essa força. Então é o senhor, o pater familias, né? Aquela pessoa que detém o poder na comunidade, na família. E de onde vem esse poder? Vem da tradição, vem da geração de um pai para outro que passa esse poder, né? Eu penso na Bíblia, quando Abraão passa seu poder para Isaac, Isaac passa para Jacó, Jacó para seus filhos. Então, mas eu também convivi em alguns lugares nesse Brasil e eu percebi uma coisa interessante, o poder do matriarcado, né? Algumas culturas, algumas cidades, alguns estados, tem muito forte isso. O poder daquela senhora, da matriarca. Sabe aquela pessoa que a família inteira pede a bênção, pede a anuência, pede o favor, pede a aceitação da matriarca. Tem uma namorada nova? Apresenta para aquela senhorona, para
para aquela anciã da família, para aquela mãe, para aquela avó na família, né? Aconteceu algum problema, pede conselho, né? Então, essa presença poderosa, que ninguém sabe de onde vem essa autoridade, Weber chama então de dominação tradicional. Tudo bem? Outro tipo de dominação é esse carismático. A dominação carismática, ela rompe com os laços da tradição, ela rompe com os laços da historicidade da dominação, e ela aparece naqueles sujeitos que brotam com uma característica diferenciada, né, dos demais do grupo, né? Então, aquela pessoa que tem aquele carisma, ou seja, que tem alguma característica que a torna especial, própria, destacada do grupo social. Pode ser um membro religioso, pode ser um líder messiânico, pode ser um iluminado, né, dentro de um grupo, ou pode ser também alguns estadistas. O nosso livro traz 3 exemplos de pessoas ligadas à política dentro da dominação carismática. Cita, por exemplo, Getúlio Vargas, né, que exerce um poder carismático na medida em que ele se apresenta como o pai dos pobres, né, numa situação de conflito social. Getúlio Vargas habilmente dá certas garantias para a classe trabalhadora, e essa classe trabalhadora então passa a apoiá-lo em suas políticas, né? Então eu considero como um ser abençoado, iluminado, né? Embora a gente saiba que Getúlio é complicado caracterizar Getúlio Vargas, né, nas suas várias etapas, mas ele se apresenta num certo momento do seu governo como essa pessoa carismática, inclusive que é defendida pela classe trabalhadora diante de uma tentativa de golpe, lá em 1945, certo? Temos depois também, no nosso livro, a figura de Juscelino Kubitschek e, por último, a figura de Lula. O nosso livro traz Lula como um líder carismático, na medida em que ele consegue, né, romper com uma certa tradição, uma tradição dos oligopólios, né, uma tradição do domínio da classe empresarial, da classe burguesa, né? Então Lula lidera aí um grupo grande de pessoas, dos trabalhadores, lá nas greves de 1979, 80, em pleno regime militar. Então ele surge como uma luz aí para uma classe muito grande de trabalhadores. E até hoje, né, ele é tido como um líder carismático, na medida em que ele consegue, através do seu jeito, do seu modo, consegue liderar um grupo grande de pessoas. Tudo bem? Então não estou defendendo nem criticando, estou apenas apontando que o nosso livro traz então esses 3 personagens, né? Getúlio, Juscelino e Lula, como líderes de caráter especial, carismático. Por fim, Max Weber defende um tipo de dominação que ele chama de racional legal, que é aquele tipo de dominação que independe da tradição, dos costumes, e que independe da característica pessoal do governante. Então, por exemplo, se eu perguntasse para vocês hoje, quem que é o prefeito de Campinas, que é uma cidade grande, uma cidade muito grande na nossa região? Ou mesmo se eu perguntasse quem é o prefeito de Jundiaí, talvez alguns não conheçam, não saibam, talvez saibam só o nome, mas não acompanham a sua trajetória, não sabem quem é, né? Então, ou mesmo se eu perguntasse para você quem que é o prefeito de São Paulo, né? A maior cidade da América Latina, e eu perguntasse quem que é o prefeito de São Paulo, agora está na mídia, né? Por causa do coronavírus, ele está aparecendo bastante. Mas talvez alguns, mesmo assim, não saibam identificar quem é esse prefeito. Então, isso tem importância? É claro que não. Porque
nesse tipo de governo, de dominação, não importa a pessoa. O que importa é a sua capacidade de governar de acordo com regras, de acordo com leis que são estabelecidas por convenção, por votação, por discussão pública. Essas pessoas, esses governantes, eles não estão lá em nome próprio. Eles governam de acordo com certas leis que são constituídas socialmente. Por isso que Weber fala que a dominação racional legal ela é a dominação típica do Estado moderno, um Estado burocrático, ou seja, que é regido pela burocracia, pelo setor técnico, por aquelas pessoas que são especializadas em certos assuntos e trabalham, agem de acordo com as normas daquele espaço, daquele ambiente, né? Então, por exemplo, se eu sou um governante, agora eu vou dar um exemplo real, concreto, né? Vamos dar um exemplo. Eu sou o presidente da República e eu sou contra, por exemplo, a comunidade LGBT, né? Eu não sou a favor das manifestações de caráter homoafetivas, certo? Então eu vou lá e com uma promulgação pessoal proíbo qualquer produção de filmes que defendam essa manifestação. Na verdade, essa atitude não respeita o caráter racional legal, porque a nossa Constituição garante o direito a todo cidadão, né, de se expressar de acordo com a lei. Então, todos são iguais perante a lei. Não importa a religião, orientação sexual, não importa o credo. Então, mesmo que eu queira, né, pela minha posição pessoal, pela minha crença pessoal, pela minha educação, né, o modo como fui criado, impedir certas práticas, eu estou subordinado a uma lei maior do que eu, a Constituição Federal, né? Eu, por exemplo, posso ter crescido num ambiente preconceituoso, racista, não goste de certas etnias, não goste de certas manifestações culturais, mas enquanto representante do Estado moderno, eu devo garantir o direito dessas pessoas existirem, se expressarem e procurarem as suas manifestações, né? Sejam culturais, sociais e políticas também. Não posso impedir, por exemplo, que pessoas pretas, negras, né, afrodescendentes, se candidatem a cargos públicos. Eu cresci num ambiente preconceituoso e racista, mas eu, como presidente, não posso impedir que uma pessoa ela se candidate a um cargo público. Eu cresci num ambiente machista. Para mim, apenas os homens têm habilidade política, mas a lei permite que tanto homens como mulheres possam exercer funções públicas, possam exercer cargos administrativos. Então, eu não posso, né, num Estado racional legal, numa dominação racional legal, impor certas coisas, porque elas vão contra a lei estabelecida por todos. No nosso caso, na Constituição Federal. Tudo bem? Vamos seguir adiante então. Moçada, lembrando que qualquer dúvida, questionamento, pode entrar em contato comigo, beleza? Pelo Clipe Escola e pelos canais de atendimento do colégio. Então, vamos agora definir aí alguns conceitos que são importantes, né? A política e o Estado. Então, como que a gente pode definir sociologicamente o conceito de Estado? Temos aqui algumas definições. Norberto Bobbio, né? Esse pensador, que é um pensador liberal, né? Então, ele defende que o Estado, então, trata-se de uma organização social complexa, marcada pela centralização do poder, fundamentada na territorialidade da obrigação política e na progressiva impessoalidade do comando político. Eu já estou lembrando para vocês isso, né? A impessoalidade do comando político, ou seja,
O comando não depende dessa ou daquela pessoa, mas depende da lei socialmente estabelecida, né? Através de uma constituição. Né? Então, para Norberto Bobbio, são essas as características do Estado moderno. Max Weber, esse nosso sociólogo importante, está sempre retomando nos nossos slides aí, vai definir então o Estado como aquele que se define pelo monopólio da violência legítima, ou seja, só ele pode exercer a violência, né? Através do quê? Da polícia e das forças armadas. Então, se eu tenho algum conflito de interesse com alguém, eu não posso, pessoalmente, ir lá resolver o meu conflito. Eu tenho que recorrer ao Estado. E só o Estado pode, e no caso de Max Weber, deve agir com violência. Né? Então, é o Estado que detém esse monopólio. Então, a PM, nesse aspecto, e o Exército são os braços de atuação do Estado. Né? A PM, no caso, no âmbito estadual, e o Exército, no âmbito federal, são o braço pelo qual o Estado exerce o seu poder. Eu não estou respeitando uma lei, eu não estou respeitando alguma determinação, então o governo, tanto estadual como o governo federal, pode intervir enviando as suas tropas para que os cidadãos obedeçam às normas estabelecidas. Outras formas de pensar o Estado, né, outras 3 definições aí de Estado. Então, por exemplo, outra definição que circula aí nas reflexões políticas, né, da sociologia política, é a que defende ser o Estado uma instituição neutra. Aqui cabe promover o bem comum e mediar os conflitos não resolvidos na sociedade civil. O que quer dizer isso? Que o Estado não tem nenhum papel específico. A sociedade civil, né, as entidades da sociedade, né, as empresas, o comércio, as religiões, a educação, a família, elas conseguiriam resolver entre elas os problemas relativos à sua convivência, os problemas de seu interesse comum, certo? O Estado só deveria intervir quando a sociedade não consegue resolver por si mesma as suas questões mais importantes. Uma outra definição de Estado é aquela que compara, né, o Estado a um guarda. Ou seja, a sua principal tarefa seria garantir alguns direitos naturais, como a vida e a propriedade, que estariam ameaçados na sua ausência. É o caso, por exemplo, do pensamento liberal. Já John Locke usava essa definição. A sociedade ela deve guiar-se por si só. A presença do Estado ela ocorre, ela é importante apenas para garantir a vida e a propriedade. A propriedade vista aí como um direito natural para os pensadores liberais, certo? Então, essa seria a única função do Estado. Então, se a sociedade conseguisse conviver pacificamente, o Estado poderia ser mínimo, poderia deixar de existir. Né? Já que a sociedade consegue resolver os seus próprios conflitos, o Estado, então, não tem nenhuma importância. Né? A gente vê isso muito frequentemente em algumas campanhas de pessoas na televisão, que defendem um Estado mínimo, que defendem a privatização das empresas. O Estado deve ter o menor papel possível. Ele deve apenas servir como garantia da lei e da ordem. Leia-se, como garantia da propriedade privada. Tudo bem? Por fim, e para encerrar a nossa aula de hoje, a última definição de Estado é aquela que o enxerga como um instrumento de dominação, que serve fundamentalmente para garantir a conservação de um determinado contexto de dominação e exploração de uma classe por outra. Essa
é a perspectiva da linha socialista. É a perspectiva, por exemplo, do marxismo, que defende que o Estado é um instrumento de dominação. Por quê? Porque é um Estado que está a serviço da classe dominante, né? Para Marx, por exemplo, o Estado capitalista, o Estado liberal burguês, ele não defende o interesse de todos os cidadãos, né? Jean-Jacques Rousseau defendia que as leis deveriam servir à vontade geral, à vontade de todos os cidadãos. Mas o que nós vemos na prática é que as leis são flexíveis quando se trata de grandes empresários, de grandes bancos, de grandes corporações, e ela é inflexível quando se trata da classe trabalhadora, dos pobres, da periferia. Então, para o pensamento marxista, o Estado liberal burguês, ele serve para defender o interesse das grandes corporações, dos grandes capitalistas, dos grandes banqueiros, e serve para explorar a classe trabalhadora. Então, essa é uma perspectiva, ok? Não estou defendendo nem criticando nenhuma das perspectivas, quero apenas que vocês percebam as várias maneiras de se compreender o Estado. Tudo bem? Moçada, então queria desejar para vocês uma boa semana. Vou terminando por aqui a nossa aula. Na próxima semana a gente se encontra. Acredito que seja presencialmente, né, através de videoconferência. Mas se a gente não se vê por videoconferência, vou gravar de novo então uma nova videoaula. Pediria que vocês dessem uma lida, né, com atenção nesses textos. Se você ainda não entendeu, pode escrever para mim pelo Clipe Escola para tirar suas dúvidas. Se está claro para você, aprofunde esses conceitos, né? São conceitos complicados. Eu fiz aqui um rápido resumo, né? Então, dê uma lida em outras fontes. Pode também me perguntar se eu tenho algum texto complementar. Mas você na internet encontra muitos textos que explicam essas perspectivas, tanto do Norberto Bobbio, esse pensador italiano, Max Weber, os pensadores liberais e marxistas também, ok? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima semana.